Bom, a gente fala agora desse caso envolvendo o Irã. A gente sabe que o Irã está numa região que vive um clima de muita insegurança, de muita tensão, que é o Oriente Médio. E quando se tem uma movimentação como essa de uma liderança política de um país como o Irã, que acaba morrendo, ficam os questionamentos, né? Primeiro deles, claro, a repercussão da morte do líder, especialmente agora num cenário quando a gente fala de política. Então eu vou acionar agora o analista e especialista em relações internacionais, Urian Fancelli. Ele vai nos ajudar aqui a entender um pouco o cenário de momento e o que esperar daqui para frente após a confirmação dessa morte. Urian, seja muito bem-vindo ao nosso SBT News. Bom falar com você aqui ao vivo na madrugada informativa do SBT. E a primeira pergunta que eu faço para você, que eu sei que você está monitorando ao longo de todo o dia. Tem uma preocupação muito grande em oficializar a morte de uma liderança. Claro, tem que ter uma certeza muito extrema por parte do governo de chegar e trazer a confirmação de uma morte como essa. A gente sabe que no Irã, a figura do presidente, ela seria a número 2, tem o Ayatollah, que é o líder supremo assim do país. Diante desse momento, desse cenário que a gente está vivendo agora, o que esperar, pelo menos para esta segunda-feira, como deve ser o clima nos bastidores, digamos assim, da política do país nesse início pós-anúncio da morte? Boa noite para você. Oi, Marcelo, boa noite. Prazer estar aqui com você. Eu acredito que deve ser um clima de bastante confusão, eu digo assim, de muita bagunça mesmo, até porque não esperavam que o presidente do país fosse morrer tão rápido dessa maneira. Ele que vinha sendo preparado para assumir o lugar do supremo líder iraniano. Como você mesmo disse, ele ocupa ali a segunda posição mais importante do país. Ele, como presidente, ele tem aquela função que é um pouco mais administrativa, um pouco mais do dia a dia, mas todas as decisões centrais, tudo de importante, de relevante do governo iraniano, sempre passa pela figura do Ayatollah, que hoje é o Ali Khamenei, que já tem 85 anos, uma das pessoas que vinha sendo considerada para tomar o lugar do Ayatollah assim que ele morresse eventualmente, era o próprio presidente, que acabou indo antes até. Então, vai haver, na prática, acredito que bastante confusão, principalmente internamente. Acho que nem é o momento de discutir se vai haver algum tipo de mudança na política externa iraniana ou até mesmo na região, porque tudo isso é ditado principalmente pelo Ayatollah. Então, a morte do presidente nesse sentido não deve, pelo menos nesse primeiro momento, mudar nada disso, mas deve haver uma disputa interna pelo poder. Todas as pessoas que se propuseram a ser candidatos mais moderados, mais reformistas ou até um pouco mais progressistas naquele país, todos foram sufocados de alguma maneira pelo próprio regime. Então, não são pessoas que devem competir por essa cadeira do presidente agora. Então, nesse primeiro momento, vai haver o Irã, ele tem diversos vice-presidentes, sendo que a maior parte deles, ou pelo menos o primeiro vice-presidente, ele é indicado diretamente pelo presidente. Então, quem vai assumir interinamente agora é o vice-presidente do país, que vai ter um prazo de 50 dias para organizar novas eleições. E aí, dentro desses 50 dias, acontecendo novas eleições, a população vai votar em um novo presidente que vai assumir, mas com certeza deve ser alguém bastante radical, bastante linha dura. Até porque o Raisi, ele é de uma ala ultraconservadora e, inclusive, ele foi eleito, né, no mês de junho de 2021, então o mandato dele estaria completando agora no mês que vem, entrando para o terceiro ano. Na época, as votações foram marcadas ali por uma abstenção realmente muito grande, foi uma abstenção recorde naquela eleição. Agora, você trazendo essa informação de que o sucessor dele deve ser alguém do grupo ultraconservador, você acredita, né, pela sua experiência em acompanhar também o Oriente Médio, que tenhamos ainda novamente uma abstenção muito grande, ou seja, seria até uma forma de protesto por parte dos eleitores do país para esse cenário que o Irã está vivendo nesse momento? Eu acredito que pode ir bastante por esse caminho, porque aquelas eleições que não empolgam a população, que já sabem que vão ter candidatos que não representam muita mudança, as pessoas acabam se acomodando também, ficam em casa e não vão votar, principalmente naqueles países onde o voto não é obrigatório.
pode ser que mude para o outro lado também, assim, a gente não tem como falar nesse primeiro momento, até mesmo porque o país vem desde já alguns meses enfrentando alguns protestos, principalmente depois da morte daquela jovem da Mahsa Amini, que foi... Ela foi presa pela polícia da moralidade do Irã por ter usado o hijab, que é aquele véu islâmico, de uma maneira considerada errada. Então, ela foi presa e acabou morrendo por causa das condições de prisão dela. Isso gerou muitos protestos, com mais de 22 mil prisões no país. 500 mortes também aconteceram por conta desses protestos. Então, o governo bastante repressor e que também não tem conseguido levar muito bem a economia. Então, por um lado, se existe essa falta de desesperança, existe essa desesperança da população em relação à economia, existe, por outro, uma insatisfação também com a maneira como tudo tem sido levado. Então, eu acho difícil arriscar afirmar como que a população vai receber isso, mas existem essas duas alternativas. Um outro ponto que eu quero tocar com você, obviamente, é a guerra, né? Que a gente sabe que o Irã, por muito tempo, ele foi um financiador, ele usou alguns grupos ali terroristas, como o Hezbollah, enfim, não só financiando, como também fazendo todo o treinamento, como uma forma de ataque a outros países. Só que a gente tem visto e viu aí nas últimas semanas uma mudança de comportamento. A gente vê um Irã que passou a ser, digamos assim, mais ativo em um cenário de agressão ou de contra-agressão, como queiram. Qual que é a sua leitura? Qual que é a mudança que a gente tem daqui para frente, né? O Irã, de fato, ele está um pouco mais agressivo nesse cenário e parou de se esconder atrás desses grupos que ele financiava, ou de fato foi algo pontual que não deve ter um impacto muito grande na guerra daqui para frente? Marcelo, a gente tem o costume de dizer que a guerra, principalmente entre Irã e Israel, não é algo novo. Ela não começou com esses ataques que a gente observou recentemente. É uma guerra que já acontece há bastante tempo, e os dois países trocam ataques, porém de maneira indireta. Então, o grande diferencial que aconteceu agora foi que, pela primeira vez, o Irã não usou mais aqueles grupos que ele ajuda a financiar, que ajuda a treinar e ajuda a armar, como o Hezbollah no Líbano, como os Houthis no Iêmen, como o Hamas também. Ele fez esse ataque de maneira direta, né, com a justificativa de que teve o seu território violado, a partir do momento em que um ataque atribuído a Israel aconteceu contra a sua embaixada em Damasco, na Síria. Então, nesse aspecto, aquilo que era conhecido até então como a paciência estratégica iraniana, ou seja, cada vez que Israel fazia algum ataque contra algum alto comandante iraniano ou tentava de alguma maneira atacar o país mesmo, o Irã respondia daquela maneira, sendo bastante paciente, respirando fundo, só que ao invés de atacar, ele armava um desses grupos que por sua vez atacava Israel. Então isso mudou e isso já tem sido atribuído pelo fato justamente de mais políticos linhas duras, né, mais políticos radicais terem cada vez mais tomado mais lugares de mais espaço no próprio governo iraniano. Então é algo que deve sim continuar, até mesmo porque é algo que vem com o aval do supremo líder iraniano. Então, eu acredito que, independente de quem venha a ser eleito dentro desses 50 dias, que é o período que novas eleições poderão ser realizadas, deve haver sim uma continuidade nessa política mais agressiva, de enfrentamento direto do Irã em relação aos países da região. Bom, o Urian Fancelli continua em alerta com a gente ao longo da madrugada. A gente vai monitorando, obviamente, tudo que as agências internacionais noticiam sobre isso, aguardando também um posicionamento oficial do governo do Irã. E, claro, a gente vai traduzindo, vai debatendo, vai complementando a informação para você que está em casa sempre ficar muito bem informado. Urian, muito obrigado, por enquanto, pela sua participação, por compartilhar com a gente aí toda a sua experiência, a sua análise, porque, de fato, é um assunto que a gente sabe que está no centro das atenções, porque o cenário no Oriente Médio é bastante delicado, então esse movimento, claro, terá desdobramentos ao longo dos próximos tempos. Boa noite para você.